Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos lá para mais uma aula. Hoje a aula será de Geografia e a gente está dando início aí ao caderno 2 do livro de vocês. E a gente vai ver aí o Brasil no mapa mundi, tá? O mapa do mundo, né? Mas antes da gente falar um pouquinho do Brasil, a gente vai conhecer antes os continentes. Creio eu que vocês já estudaram isso em outras séries, né? Mas a gente vai dar uma relembrada. Então, na verdade, a gente tem aí 6 continentes, né? Que são eles: a América, Ásia, África, Europa, Oceania e Antártida, né? Então, a gente tem aí os 6 continentes. E a gente vai aí conhecer um pouquinho de cada um deles. A gente vai começar pela mesma sequência que está no livro de vocês, certo? Que é Ásia. Vamos lá. Aí eu tenho aí, a Ásia é o maior continente do planeta, certo? Nele estão localizados extremos quando falo em relação a altitudes, né? Ele tem aí uma grande extensão, como por exemplo na cordilheira do Himalaia. A gente vê muito sair essas reportagens nessa cordilheira, né? Mas todo mundo já ouviu falar, né? Uma cordilheira que está lá no Monte Everest. Então, a gente tem aí, né, essa característica marcante do continente asiático, certo, gente? Outra coisa importante que a gente pode ver também é que a gente tem no continente, né, asiático, ou mais diretamente falando ali no Oriente Médio, a gente tem ali um destaque que é o Mar Morto, certo? Um lago salgado que é considerado uma depressão absoluta do mundo, certo? No caso, assim, é considerada a maior, né? Não é uma das maiores, é a maior depressão do mundo. Em seguida, a gente tem aí o continente americano. Né? A gente tem aí o continente americano, que a gente sabe muito bem que abrange aí as Américas, América do Norte, Central e Sul, certo? Aí a gente tem 35 países que compõem o continente americano, certo? E a principal característica é a diversidade que existe nesse continente, né? A gente sabe que, bom, com relação às Américas, a gente tem aí uma divisão, certo? Que é chamada de divisão anglo-saxônica e América Latina. Essa divisão tem muito a ver com a questão de colonização, certo? Então, há uma divisão nos países. Então, os países que fazem parte da América anglo-saxônica são Estados Unidos e Canadá. O restante, que faz parte da América Latina, foram colonizados por povos de origem latina, por isso que receberam esse nome. Com relação às etnias, a gente sabe que há uma diversidade enorme. Inclusive, né, aqui na América do Sul, né, a gente sabe que pelo fato de a gente ter sido colonizado, né, por europeus, né, então a gente também teve influências de outros povos, como africanos, né, e por isso a gente tem uma miscigenação tão grande, né, uma diversidade tão grande. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o continente africano, né? O continente africano também possui uma gama étnica bem diversificada também, certo? Principalmente na questão de línguas, né? Por exemplo, tem gente que mora na África, mas que fala a nossa língua, né? A África, eu tenho aí um total de 54 países que tem aí, no caso, como eu falei, né, a maior diversidade, a maior quantidade de etnias do nosso planeta. Então, assim,
a extensão territorial da África tem aí em torno de 30 milhões de quilômetros quadrados, né? Também lá é localizado o maior deserto, né, que a gente possui, que o mundo possui. E a gente sabe também da formação cultural, né, dos povos africanos, que vai muito além do Brasil colônia. A gente sabe bem que muito antes, né, da colonização, né, da gente fazer a mistura de povos, os africanos já existiam, já tinham erguido grandes reinos bem lá atrás, certo? Agora, o problema maior na questão da África, gente, é que é um continente ainda com uma desigualdade social muito grande. Então, assim, tem países que passam por problemas sociais de extrema pobreza, de muito desemprego. Então, por isso que existem vários movimentos, né, várias ONGs que se disponibilizam a ajudar países que se localizam na África, certo? Mas, por outro lado, se você for ver, a África do Sul é um país, é um lado do continente que tem uma riqueza, né? É os opostos realmente. Vou comparar, né, os países que se localizam fora da África do Sul, realmente assim, não tem nem o que comparar. Bom, e seguindo a gente tem aí a Antártida, né, que existe um tratado, né, onde não é um lugar que existe população, porque todos que ficam ali naquela região, na Antártida, são pesquisadores. Então, assim, ali só é habitado por pessoas que fazem pesquisas, né? Então, além disso, né, tem grande parte, né, da água doce do nosso mundo, do nosso planeta, está reservada lá, na Antártida. Então, seguindo, a gente tem o continente europeu, né? A gente sabe bem que o continente europeu, culturalmente falando, né, tem aí os países, né, os países bem desenvolvidos, grande parte deles estão localizados nesse continente, né? Então, dentro do continente europeu, a gente tem aí um pouco mais de 10,4 milhões de quilômetros quadrados, né? Falando de questão de território. E na Europa que a gente tem aí grandes cadeias montanhosas, né? A Europa possui, gente, 50 países, certo? Então, historicamente foi palco de vários acontecimentos históricos, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. E, na atualidade, ela se destaca por ter um índice elevadíssimo de uma boa qualidade de vida, né? Então, isso faz com que muitas pessoas acabem saindo daqui para morar fora, pelo fato de ter um desenvolvimento econômico bem equilibrado. A gente tem aí em seguida a Oceania. Bom, gente, vejam só. Seguindo, a gente tem aí o continente, né? A gente tem a Oceania, né? Como é que a gente pode classificar esse continente, né? Esse continente, gente, ele é formado de várias ilhas ao redor, por isso que a gente fala que ele é um continente insular, porque ele foi considerado assim desde a época do século XVIII, né, quando perceberam as ilhas que se formaram, né, as ilhas que tinham ao seu redor. Esse continente possui apenas 16 países, né? Entre eles a gente tem aí a Austrália e a Nova Zelândia. Então, vejam bem, a gente viu aí a classificação de cada continente, né? A gente vai ver aí as imagens, a posição de cada um deles. Eu vou
fazer assim, eu vou enumerar e vou colocar aqui o nome dos países, dos continentes e vou enumerar no mapa para vocês compreenderem, certo? Outra questão importantíssima são os oceanos. A gente tem aí, né, na formação desses continentes, aos seus arredores, a gente tem os oceanos, que a gente fala aí do Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, certo? O Oceano Pacífico é um dos 5 maiores oceanos, certo? E recobre ali parte da superfície terrestre. Né? A gente tem aí mais de 166 milhões de metros quadrados, né, de ocupação desse oceano. Então, vamos lá. Tem aí no texto de vocês que fala na página 353, que diz o seguinte, né? Em sua porção leste, no segundo parágrafo, em sua porção leste banha o continente americano e a oeste a Ásia e a Oceania. Certo? O Estreito de Bering possibilita a comunicação do Pacífico com o Oceano Glacial. Né? Está localizado ali na parte norte, né, do oceano, separando a América do Norte da Ásia. Esses oceanos, né, gente, vêm sofrendo dia a dia com a ação, né, com a interferência humana. Né? Então, a maneira que a gente trata o meio ambiente, a gente está vendo se refletir nos mares e oceanos. Aí a gente tem aí o Oceano Atlântico, né, que sua ocupação territorial está em torno de 86 milhões de metros quadrados. Né? E a gente tem o outro oceano. Bom, a gente tem ali o Oceano Glacial Antártico e o Glacial Ártico, né, que fica ali nos polos, no Círculo Polar Ártico e o outro no Círculo Polar Antártico. Né? Então a gente tem aí esses oceanos. Então, gente, vejam bem, a gente teve aqui uma introdução, né, do capítulo 1 do livro 2. Né? A gente viu aí os continentes, a quantidade de países que cada um deles tem, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho da localização do Brasil dentro desse mapa. Então, para quem não sabe, o Brasil fica localizado ali na América do Sul, certo? E faz fronteiras com outros países da América do Sul, que são eles. Dos países localizados na América do Sul, o maior país é o Brasil, que faz fronteira aí com Peru, Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Guiana Francesa e Suriname, certo? Lembrando que o conteúdo do livro 2, ele vem trazendo aí, digamos, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles são se complementam, certo? Então a gente viu aqui a questão dos continentes, vimos aí a localização do Brasil e no próximo capítulo a gente vai ver já a questão das fronteiras terrestres e também as litorâneas do Brasil, certo? Então, por hoje a gente fica por aqui, certo, gente? Tenham aí uma boa aula e até a próxima.